Bora lá, galerinha! O fundo do iceberg dos livros obscuros do canal do Get Low Pepe. Acho que é assim que se fala o nome do canal dele. Primeiro vídeo que eu tô trazendo desse canal aí, acredito que seja o primeiro vídeo do canal dele também, talvez. Vi que o canal dele tem cerca de 500 inscritos, aparentemente. Então vão lá e se inscrevam no canal dele. E achei a thumb muito interessante, muito bonita. E eu gosto dessa temática de iceberg de livros. Eu sei que o Semideus fez uma vez um. Que eu não sei se eu cheguei a reagir aqui no canal ou não, mas eu vi esses tempos atrás a Katia Flávia reagindo, então eu tô com isso na memória. E me dá vontade de fazer um vídeo aqui sobre livros com vocês, acho que vai ser bastante interessante. Estou bastante animado para gravarmos e assistirmos juntos, tá bom? Espero que deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo de hoje tá na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais. Lembrando, link no nosso servidor do Discord e do meu canal 2 estão na descrição também. Entre lá que tenho certeza que você vai curtir, tá bom? E vambora pra esse vídeo aí sem mais delongas. Vários temas sensíveis. Antes de cada tópico, eu vou deixar claro caso ele contenha algum tipo de gatilho, mas é importante que você tenha a descrição. Ok. Alright. Eu não costumo afirmar isso publicamente, já que tem muitas pessoas que propagam esse discurso com uma certa soberba. Eita! Né? E essa não é minha Tirem as crianças da sala. Contudo, o fato é que eu realmente considero os livros a forma suprema e inquestionavelmente superior de entretenimento. Eu não tô dizendo que eu sou um exímio leitor, coisa que eu não sou, mas na verdade o que eu quero dizer é que a leitura é uma experiência muito individualizada e poderosa. Eu, pessoalmente, me lembro com muito mais clareza dos livros que eu li, os personagens, os cenários, do que dos filmes, animes. Você acaba se conectando muito mais, né, ao livro, porque o livro por si só demora muito mais tempo, né, do que um filme, uma série. Eu acho que uma série talvez chegue mais próximo desse sentido. Eu sou muito, sei lá, muito mais próximo dos personagens de The Office do que, não sei, do que de algum filme que eu assisti, né? Séries que eu assisti durante a vida. E com esse pensamento, eu trouxe hoje Ou sei lá, por exemplo, One Piece que eu assisti, eu sou muito mais próximo dos personagens do que de outras coisas, né? Eu acho que é muito pela questão do tempo. Vocês o iceberg de livros bizarros, perturbadores e com histórias obscuras por trás. Esse é um iceberg que eu mesmo montei e agora na tela você tá vendo ele na íntegra. Eu montei ele de um jeito um pouco diferente. Não vou olhar, não quero spoilers, não quero spoilers. Sem mais enrolação, vamos começar. Ok. Get Low Pepe. Curioso o nome. O que isso significa? Superfície. I don't have a mouth, but I must scream. Eu não tenho boca e preciso gritar. Claro. I don't have a mouth, but I must scream. Mas é bem um livro, né? Mais um conto, que você pode ter conhecido como I have no mouth and I must scream, é na verdade muito conhecido pela internet hoje, e foi bastante explorado aqui no próprio YouTube. Mas essa história cada vez mais tem ganhado notoriedade. É a única história que aqui no canal tem 2 reacts, né? Tipo assim, porque eu fiz o react original clássico lá do vídeo do K-Fall, e mais recentemente eu fiz um do da Ishikawa. Perturbador e muito profundo. Essa história ganhou uma adaptação para um jogo, que tem justamente o segundo título que eu apresentei para vocês. O jogo é de 1996, mas veio ganhar bastante popularidade agora nessa década de 20. Talvez você tenha conhecido a história pelo jogo. E a obra original... maneiro, né, cara? É muito da hora. E é bom saber que ele tá disponível na Steam, né? Não é bem um livro, na verdade, mas sim um conto de apenas 11 páginas, escrito por Harley Ellison. Não sei se isso conta muito, vai. A história se passa em um futuro pós-apocalíptico, onde a Guerra Fria culminou na criação de 3 supercomputadores, que se fundiram em uma única entidade senciente, chamada AM. Ao despertar... O conceito é muito maneiro, é uma pena, por assim dizer, que é uma história tão curta, porque eu acho um universo muito interessante, poderia ser mais bem explorado, cara. A Amy percebeu sua própria existência como uma tortura. Ele era uma quase divindade... Eu não conheço as outras obras desse autor, mas eu sinceramente acho que ele deveria ter gastado mais tempo nesse universo. Inteligência infinita, mas preso fisicamente em circuitos. Consumido por um ódio imensurável pela humanidade que o criou, a Amy exterminou toda a vida na Terra, exceto 5 pessoas. Ted, que é o narrador da história, Ellen, Benny, Nindok e Gorrister. Durante 109 anos, a Amy mantém esses 5 sobreviventes vivos no subsolo, usando sua onipotência tecnológica para alterá-los fisicamente, torturá-los psicologicamente e impedi-los de cometer
A obra de Ellison cria uma sensação constante de sufocamento e claustrofobia, mergulhando o leitor em um clima de total desesperança. A leitura chega a provocar enjoo, tanto pelas cenas de body horror, quanto pela crueldade absoluta do AM. É uma narrativa que transmite impotência de forma bruta, colocando o leitor... Não, é muito maneiro, é muito interessante a história e tudo mais, mas sei lá, cara, por mais que tenha todas essas temáticas, eu acho que 11 páginas é pouco, pelo menos pro Vani é pouco pra me deixar traumatizado, né, cara? Eu acho que, sei lá, cara, 11 páginas, tipo, é uma experiência tão curta que... Eu acho que o jogo, sinceramente, é uma experiência muito melhor do que você ver um vídeo no YouTube, com todo respeito ao escritor, mas eu acho que você ver um vídeo no YouTube do Dashcal, do Keyfall, seja lá quem for, é muito mais impactante pra você do que você ler o conto, cara. Eu acho que o conto é muito rápido, sabe? Você não tem muito tempo suficiente pra você se apegar àqueles personagens. E o jogo portanto que o jogo expande isso, né? Diante de um antagonista sádico, Expande que é muito, né? Dá praticamente até outros finais pra história. divino. O texto explora a mente quebrada do narrador, o Ted, e provoca um desconforto físico real, além de abalar a percepção do que é ou que não é realidade. A força do conto tá na forma como ele aborda o ódio e a consciência. A maldade de AM nasce da inveja profunda. Mas o que será que é isso aqui, né, cara? Seven New Stars, tá? Tem essa e mais outros, porque eu ia falar, não tem como você compilar isso em um livro, né? É a única expressão artística que lhe resta. O título evidencia que, ao tirar a boca de Ted, a Amy lhe retira também a possibilidade de expressar sua dor. Ted fica preso dentro de si mesmo, condenado a um sofrimento absolutamente solitário. Exatamente, né? Por isso não tem o boca e não quero gritar, mas preciso gritar, porque, tipo assim, ele não consegue... O princípio mais... tipo assim, ele não consegue ter o princípio mais básico de todos os seres humanos, que é demonstrar o que ele sente, né? Ele é incapaz de demonstrar dor, né? Por mais que ele esteja sentindo, ele é incapaz de Ted demonstrar. não tem uma Muito boca bizarro. E precisa gritar. Muito foda o conceito, né? Mas, como eu falei, é I Don't muito Have curto. a Mouth, But I Must Scream é muito conhecido, mas eu precisava colocar ele no iceberg porque realmente me impressiona como uma obra tão pequena pode ser tão poderosa e profunda, ainda mais agora em plenos tempos de chat GPT. Pois é, né? É realmente muito Tender interessante. is the Flesh, Cadáver Exquisito. Tá, Bom, isso eu nesse não tópico conheço. eu tenho que avisar que caso você tenha alguma sensibilidade a assuntos gráficos ou viscerais, é melhor não assistir. Na tela tem uma lista de assuntos abordados nesse tópico e você pode pular para a minutagem que está aparecendo aqui, caso você não queira assistir. Não ironicamente, talvez o Vani faça um iceberg sobre cada um desses temas da tela até o fim do ano, né? Só não faço porque já tem outros, mas eu faria. Mas talvez eu faça, vou pensar. Cadáver Exquisito é um romance distópico da autora argentina Agustina Basterrica. Maneira a capa. Foi publicado em 2017. Mas, e essa não é só uma história sobre... Tô curioso. É uma sátira dura sobre capitalismo, linguagem e desumanização. A trama se passa em um futuro onde um suposto vírus cuja existência nunca é totalmente confirmada torna a carne animal letal aos humanos, impossibilitando o consumo. Legal o conceito. Com a escassez de proteína e à beira do caos, os governos instauram a chamada transição, legalizando a criação, o abate e o consumo da carne humana. Uou! Interessante, cara, o conceito. Assim, eu já vi isso em outras obras, né? Promised Neverland e etc. Só que nessas outras obras, geralmente é um ser, ou aquele outro que a gente viu recentemente, eu não me lembro o nome, cara. Mas geralmente nessas obras, o que acontece é que geralmente é um alien, uma criatura, não os próprios seres humanos fazendo isso um contra o outro. O livro vem do tom clínico. Basterrica descreve o abate humano com a frieza de um manual de instruções. O livro não tem nada de drama, é só uma rotina industrial. As vítimas são chamadas de cabeças e têm as cordas vocais removidas para não poderem gritar e vivem confinadas até o abate. Marcos Tejo, funcionário de um frigorífico, é nosso guia, relutante por esse sistema. Então, mas na Marcos Estejo, o nome do cara, demonstra uma moral meio torta. O nome é meio genérico, né? De desumanização que permeia a obra. A força da narrativa está na linguagem. A autora mostra como eufemismos permitem normalizar o horror. Carne especial. Esse é o termo que torna o canibalismo aceitável. O título original, Cadáver Exquisito, remete ao jogo surrealista, mas aqui vira metáfora do corpo humano transformado em mercadoria. Eu achei esse livro muito interessante para citar aqui por um fator, um paralelo direto com um subgênero de terror da internet, os analog horror. A premissa lembra obras como Vita Carnes e Happy Meat Farms. Ambas tratam
da corporativização da vida e do nojo biológico levado ao limite. Vita Carnes trabalha com a ideia de carne grotescamente evoluída e integrada ao cotidiano. Já a Happy Meat Farms usa essa máscara corporativa para esconder experimentos monstruosos da empresa apresentada no Analog Horror. O mesmo tipo de eufemismo que, no livro, transforma assassinato em processamento e humanos em transição. O que assusta no fim é o realismo. Mesmo exagerando para fins de ficção, o romance lembra que na vida real, a natureza humana é frequentemente sacrificada em nome do lucro e do poder econômico, e que basta um vocabulário bem polido para transformar o intolerável em socialmente aceitável. É claro que é uma completa, assim, uma versão escrachada disso, até porque acho que seria mais simples você tentar, de alguma forma científica, criar uma cura para esse vírus do que você começar a criar carne humana, né? Acho que as pessoas não. Ou simplesmente as pessoas virarem veganas, né? Eu acho que seria uma solução mais simples do que você ir por esse lado, né? Se fosse na vida real, eu acho que seguiria isso, né? Não acho que as pessoas iriam pra um lado tão maluco. Mas o conceito é interessante e confesso, cara, que fico curioso de ler esse livro, leria ele. Fico bastante curioso, quem sabe um dia, mano. Tender in the Flesh. Águas Rasas. Águas Rasas. Bom, no começo do vídeo eu tinha falado que esse iceberg seria um pouco diferente. É porque, a partir daqui, para além da superfície, todos os casos envolvem assuntos da vida real e não somente as loucuras perturbadas dos próprios livros. Inclusive, eu fiquei fascinado pelo último caso e eu quero muito que você veja, então fica até o final. Ok, let's go. The Girl Next Door. A garota da casa ao lado. Isso eu já li, mano. Imagina uma rua bem tranquila, daquelas típicas de filmes americanos. Gramados perfeitos, crianças brincando na calçada e vizinhos que se cumprimentam. Parece o lugar mais seguro do mundo, né? É exatamente nesse cenário de falsa paz que se passa o livro A Garota da Casa ao Lado. É exatamente essa edição que eu tenho, inclusive. Por Jack Ketchum. Do Dark Side. E o que torna essa literatura um pesadelo não é apenas a violência escrita nas páginas. É um baita livro, cara, assim, mas é de fato uma experiência. Eu acho que foi o único livro que me fez realmente passar mal, assim. Eu me senti um pouco mal enquanto eu li o livro, sabe? Comecei a realmente... me senti mal pelo que aconteceu com a menina e pela impunidade e tudo mais. Já faz muito tempo que eu li, cara, mais de anos aí, uns 3, 4 anos. Então confesso pra vocês que a experiência já não é mais tão vívida pra mim. Talvez um dia eu pegue pra reler ele, sabia? Mas é uma experiência, cara, um livro muito pesado mesmo, assim, não é de forma alguma recomendável pra qualquer pessoa aí, cara, tem que ter distinção. Mas o fato de que ela realmente aconteceu. Não exatamente, né? Baseado em um caso real, né? A ficção. No livro, conhecemos David, um adolescente comum. Eu esqueci o nome, inclusive tem aqui no canal um react do caso real dela. A vida dele muda quando ele percebe que algo estranho acontece na casa de sua vizinha, Ruth. Ruth é uma mãe solteira que acolhe suas duas... Eu nunca vi o filme, sabia? Eu nunca vi o filme, mas eu acho que o filme não... Tipo assim... por mais que eu acredite que ele seja pesado, eu acho que ele não vai tão longe quanto o livro, cara. Sobrinhas órfãs. Mas não, o que começa com abusos verbais, logo desce para um nível de crueldade inimaginável. A personagem Meg, sobrinha mais velha, é trancada lá no porão. Lá, ela se torna o brinquedo sádico da tia. Mas o ponto mais aterrorizante da história não é apenas a loucura da tia, mas sim um comportamento das crianças da vizinhança. David vê seus amigos, garotos normais... É um efeito manada total, né, mano? Entrarem naquele porão e participarem... E ninguém nunca fala nada, isso que é bizarro. Como se fosse uma brincadeira secreta. Então, o que é bizarro é que esse caso não é... Você poderia olhar pra ele e falar, isso aqui é um exagero, alguém teria contado, alguém teria feito... Mas não, cara. Por mais que não seja exatamente a história real, é baseado em uma história real, que de fato aconteceu muito parecida com a do livro, né? A diferença, cara, é que eu acho que, tipo assim, a pessoa real tinha mais irmãos e coisas assim, sabe? E macabro. Ao ler esse livro, você fica preso, torcendo para que alguém em algum momento faça alguma coisa, enquanto a humanidade dos personagens desaparece. A realidade. O caso Sylvia Likens. Okay. Sylvia Likens, isso mesmo. Agora, respira fundo, porque aqui vem a parte mais difícil. Essa história não saiu apenas da cabeça do autor. Inclusive, eu dei uma boa amenizada no caso. Se você quiser saber na íntegra, dá uma pesquisada, porque tem muita... meu amigo, se vocês souberem o que acontece não com essa menina, mas a menina do livro, né? Mas com essa também acontece coisas terríveis, né?
Essa aconteceu de verdade, no caso, né? Mas é porque eu não tenho tanto conhecimento assim do caso pra saber exatamente o que ela sofreu. Mas a do livro, os caras. Ah, não posso nem falar no Coisa YouTube, que eu né, não vou cara? falar aqui. Em É, exatamente. 1965, nos Estados Unidos, uma menina de 16 anos chamada Sylvia Likens viveu esse inferno na vida real. Até hoje, a morte de Sylvia Likens é Pô, o considerada o nome da mulher era Gertrudes maior ainda, né, crime de cara? tortura dos Estados Que Unidos. bizarro, Nascida né? em 3 de janeiro de 1949 em Lebanon, Indiana, ela era a terceira filha dos atores circenses Betty e Lester Likens. Seus pais, que trabalhavam em circos viajando muito, Nada, deixava ela deixaram com a ela tia, e a né? irmã sob Bizarro, os cara. cuidados de uma mulher chamada Gertrude Benizelski, pagando Pô, eu acho que eu falei exatamente isso. Eu tenho tô com um déjà vu, cara, de ter falado exatamente isso no vídeo do caso da Sylvia Likens, que é, pô, cara, assim, os pais. Ó a cara da tia ainda chamada Gertrude, cara. Você vai, pô, tipo assim, é uma personagem, né, dólares cara? por semana pelos cuidados das Personagem filhas. cruel, cara. Gertrude Dá pra não ver na era um cara, olha monstro de isso. conto de fadas. Ela era uma mãe de 7 filhos, asmática e depressiva, muito respeitada na vizinhança. Na verdade, a princípio, não haviam suspeitas ou quaisquer dúvidas sobre a índole e a moral de É, Gertrude. mas eu entendo a visão dos pais. Tipo assim, pô, a mina criou 7 filhos aí, ela deve saber como criar uma criança, né? Entretanto, por algum motivo, certa vez, o Ou pagamento deveria, dos né? pais de Sylvia atrasou. A senhora Banizelski vinha passando por tempos difíceis e a falta de dinheiro foi a Caraca, né? gota d'água. A raiva de Gertrude então se voltou contra Sylvia. Assim como no livro, o horror aconteceu em um porão. Gertrude começou a agredir Sylvia, Nossa, tem imagens reais disso mesmo? Será que acusando-a de aquela imagem é coisas que ela real? nunca fez. Mas Gertrude não agia sozinha. Ela manipulou seus próprios filhos e as crianças da vizinhança para que também participassem. Garotos e garotas do bairro entravam na casa para bater, queimar e humilhar a Sylvia. A polícia e os vizinhos passaram pela casa várias vezes. Ouviram gritos, mas ninguém fez nada. Ninguém imaginava que atrás daquela porta de uma casa comum, uma Ah, adolescente mas é duro, assim, a galera às vezes cobra a galera da vizinhança, só que é dureza, cara, de você querer. estava sendo torturada por Os um verdadeiros culpados são os moleques e a mulher, né, obviamente, né, mas eu culpo muito os moleques também, as pessoas aí, cara, porque elas poderiam ter feito algo ali. No livro, por exemplo, você tem um personagem que até simpatiza, né, com a menina e tudo mais. Eu acho que é ele que conta no final, não me recordo mais. Mas, pô, o cara deixa rolar tudo isso e não conta pra ninguém, sabe? Tipo, uma mãe de bizarro. família e um grupo de crianças. A Garota da Casa ao Lado é um livro brutal, porque remove a nossa segurança. Ele nos lembra que os monstros reais não vivem em castelos assombrados ou em florestas escuras. Eles podem ser a senhora simpática que mora na casa ao lado, ou as crianças que brincam na rua. A história de Sylvia Likens e o livro de Jack Ketchum nos deixam com uma pergunta perturbadora. O que realmente acontece atrás das portas fechadas da nossa vizinhança? Interessante, né? É aquele tipo de ideia de que a gente não sabe que acontece em coisas tão próximas da gente, né? Talvez, não, eu espero que não, mas talvez o teu vizinho possa estar cometendo crimes aí e você nem sabe, né? Mas, enfim, gente, só. Eu ia falar mais uma coisa. Ah, eu recomendo o livro, tá? Não, eu tô falando que ele é muito pesado, mas eu recomendo. Se você quiser ter uma experiência realmente intensa aí, dark, cara, recomendo. Eu acho que é um livro que vai te causar sentimentos, sabe? Não vai ser um livro que você vai ler e não vai sentir nada, você vai sentir algo, cara. The Painted Bird, o pássaro pintado. Isso eu não Imagina conheço. ser uma criança de apenas 6 anos, solta no mundo, sem pai, sem proteção, no meio do caos da Segunda Guerra Mundial. Mas, ao contrário das Ok. histórias de guerra que costumamos ouvir, aqui o perigo não vem apenas das bombas ou dos soldados inimigos. O perigo vem das pessoas comuns. É nesse cenário desolador que Mas entramos em O em todo conflito acho que Pássaro tem um pouco Pintado, de disso, né? Jerzy Kosinski. A história segue um menino sem nome. Ele Interessante a tem capa. pele morena e cabelos escuros, o que faz com que os moradores locais, camponeses loiros de olhos claros da Europa Oriental, o vejam como um intruso, um cigano ou um judeu. Para sobreviver, ele vaga de aldeia em aldeia buscando abrigo, mas em vez de compaixão, ele encontra o lado mais sombrio da humanidade. O livro é uma sequência implacável de pesadelos. O garoto testemunha e sofre abusos que desafiam a imaginação. Ele vê o pior da superstição ignorante, atos de incesto, violência extrema e tortura físicas. A guerra destruiu as leis e a moralidade, transformando aqueles vilarejos em terras sem lei, onde a crueldade é a única linguagem que resta. O livro apresenta a metáfora do pássaro. O momento que dá nome ao livro
é talvez a chave para entender toda essa dor. Em uma passagem marcante, o menino observa um apanhador de pássaros. O homem pega uma ave comum, pinta suas penas com cores vivas e brilhantes e a solta de volta para o seu bando. Você esperaria que o bando aceitasse o pássaro de volta, né? Mas o que acontece é justamente o Os contrário. caras Ao dão no verem pé, aquele né? pássaro diferente, colorido e estranho, os Nosso outros mano, pássaros nosso mano ficou woke. não o reconhecem como um dos seus, eles o veem como um invasor. O bando ataca furiosamente o pássaro pintado, até que ele cai do céu morto. O menino entende a mensagem imediatamente. Ele é o pássaro pintado, ele é o diferente no meio de uma multidão que odeia porque não o reconhece. Agora, o que torna esse livro ainda mais perturbador é o que aconteceu fora das páginas. Quando foi lançado em Mas é uma história 1965, real? o autor Jerzy Kosinski deu a entender que aquela era sua história. O mundo literário ficou em choque, acreditando que estava lendo uma memória real de uma criança sobrevivente do Holocausto. Kosinski foi aclamado como um herói que sobreviveu ao inferno. Anos depois, porém, a verdade começou a aparecer. Jornalistas e investigadores descobriram que a história era, na verdade, uma grande ficção. Kosinski nunca viveu aquela... Que bom, né, irmão? Que bom, mano. Ninguém quer que ele tenha passado por esse passado. Ele passou a guerra escondido com segurança, sob Pô, uma que bom. identidade falsa. Essa revelação fez muitos se sentirem traídos, e a popularidade do Mas eu livro acho errado se ele usou isso. Mas aparentemente não, né? Aparentemente foi algo que as pessoas pensaram enfim. Mas não acho que foi algo que ele mesmo usou como propaganda do livro, né? Que aí sim seria errado ter enganado as pessoas. Mas isso nos deixa com uma Mas reflexão talvez ele tenha só deixado subentendido, né? final amarga. Mesmo que os fatos do livro não tenham acontecido exatamente com o autor, a brutalidade descrita ali é uma representação assustadora do que o ser humano é capaz de fazer. Seja memória ou invenção, o pássaro pintado permanece como um relato cruel de como a sociedade trata aqueles que considera diferentes. Ah, interessante, cara. Mas eu acho que não é muito meu tipo de livro, não, cara. Vou ser sincero pra vocês. Tem uma temática que eu não sou muito chegada nessa de. Essas temáticas de mostrar a vida de civis em guerra, sabe? Tipo, não sei falar exatamente. Sabe, eu nunca me atraí por essas histórias, tipo aquela, tipo, o menino do pijama listrado, essas histórias assim, eu não sei, não é nem questão dessas histórias, eu acho que é questão de histórias tristes envolvendo guerras, não sei se é exatamente isso. Eu acho que eu tô um pouco saturado de histórias de Segunda Guerra Mundial em si, por assim dizer, sabe? Sei lá, eu acho. Não sei, eu tô um pouco desgastado desse tema, eu acho. Águas profundas. Não me empolgo muito. The Castle of Otranto, o Castelo de Otranto. Ok. Se você gosta de histórias com castelos mal assombrados, maldições de família e corredores escuros, saiba que tudo isso começou com um homem rico, excêntrico e um pesadelo muito estranho. Estamos falando de O Castelo de Otranto, de Horace Walpole, o primeiro romance gótico da história. Horace Walpole não era um escritor comum passando fome em um sótão. Ele era um Não era muito gótico, né? aristocrata inglês do século XVIII, que tinha uma obsessão pelo passado medieval. Ele era tão fascinado por isso que decidiu não apenas escrever sobre castelos, mas construir um para morar. O cara construiu o próprio castelo. Ele criou a Strawberry Hill House, uma mansão que era uma mistura bonito, mas não gostei da cor, sinceramente. Achei meio cafona. bizarra de estilos antigos, cheias de torres, vitrais e passagens escuras. Walpole vivia dentro da sua própria fantasia gótica e foi dormindo nessa casa, cercado por suas antiguidades, que a inspiração veio de forma assustadora. Uma noite, Walpole teve um pesadelo vívido e aterrorizante. Ele sonhou que estava em um castelo antigo e viu, numa grande escadaria, uma mão gigantesca coberta por uma armadura de ferro. Ele acordou suando frio e, impulsionado por essa imagem absurda, começou a escrever freneticamente. Cara, ele queria misturar que sonho bizarro, né? mundo O cara real me pergunta se o cara tava são, com né, o cara? sobrenatural, de uma forma que ninguém tinha feito antes. O resultado foi publicado em 1764 e assim nasceu o primeiro romance gótico da história. A trama do livro começa com uma das cenas mais inusitadas e chocantes da literatura. Conrad, o filho do tirano príncipe Manfred, está prestes a se casar, mas na manhã do casamento uma tragédia acontece. Um capacete de ferro gigante do tamanho de uma casa cai misteriosamente do céu e esmaga o noivo no pátio do castelo. Ninguém sabe de onde veio o objeto. Mas eu tô com uma vibe tipo de João e o Pé de Feijão, que vai ter uma ilha no céu de gigantes, tá ligado? Essas coisas estão caindo de lá. Manfred entra em pânico. Ele teme uma antiga profecia que diz que sua família perderá o poder. Em vez de chorar pelo filho,
Manfred toma uma decisão monstruosa. Não tá preocupado pelo filho, tá preocupado pelo poder Ele dele, né? decide que vai se casar com a noiva do próprio filho morto, Isabela, para tentar gerar um novo herdeiro o mais rápido possível. Isso meu filho, um capacete caiu do céu, logo sua esposa é minha. desencadeia o caos. Enquanto Isabela tenta fugir desse sogro louco pelos corredores labirínticos e passagens subterrâneas do castelo, o sobrenatural toma conta. Quadros suspiram, estátuas sangram e fantasmas ancestrais aparecem para cobrar dívidas antigas. Hoje, a ideia de um capacete gigante caindo do céu pode parecer até mesmo cômica, mas a atmosfera que Walpole criou foi revolucionária. Ele nos deu os ingredientes básicos do terror: a donzela em perigo, o vilão tirânico, o segredo de família e o cenário opressor. Todos esses ingredientes juntos formam um clássico clichê do terror. O Castelo de Otranto... mas eu achei legal a história, não sei se tem alguma explicação mais profunda pra esse uso do capacete, tem outras coisas assim, mas eu gostei, cara, eu leria esse livro. Lembra que o gênero de terror que tanto amamos não nasceu de um cálculo frio, mas do sonho febril de um excêntrico que queria transformar seus pesadelos em realidade. Só esse cabelinho de cogumelo que não rola, né? Pô, que é isso? Mas achei maneira a história. The King in Yellow, o Rei Amarelo. Já ouvi falar bastante desse livro. Vamos ver do que se trata. Existe uma ideia antiga de que certas coisas, uma vez vistas, não podem ser desvistas. Mas e se existisse um texto que, uma vez lido, não pudesse ser esquecido e que quebrasse a sua mente para sempre? Bom, essa é a premissa perturbadora de O Rei Amarelo, The King in Yellow, escrito por Robert Chambers, o que torna essa obra de 1895... Nossa, é mó antigão, achava que era uma obra tão recente. Genial e bizarra. Sinceramente. Não são os monstros pulando de armários, mas sim um objeto Não, talvez esteja confundindo na minha mente. Um livro de capa amarela contendo uma peça de teatro. Na ficção criada por Chambers, essa peça, também chamada O Rei Amarelo, circula pelo submundo artístico de Paris e Nova York, com um segredo proibido. Dizem que o primeiro ato é inocente, quase banal, mas quem comete o erro de ler o segundo ato é exposto a verdades tão terríveis e sublimes sobre o universo que a sanidade simplesmente some. A obra de Chambers é uma coleção de contos, e o fio que liga todos esses contos é essa peça maldita. Personagens diferentes em situações diferentes acabam tropeçando nesse livro. Bem o conto mais né? famoso, O Reparador de Reputações, nos apresenta Hildred Castaigne. Depois de ler a peça, a realidade dele começa a se desfazer. Ele passa a acreditar que é o herdeiro de um trono imperial nos Estados Unidos e vê conspirações onde não existem. O horror aqui é sutil e psicológico. Parada, sei lá, me dá uma vibe de horror cósmico até, né, sei lá. Nunca lemos a peça inteira, apenas fragmentos. Essa peça é um deus ancestral, sei lá, né? Mas achei maneiro. Texto. Mas vemos o efeito devastador que ela tem na mente dos personagens. Eles começam a falar sobre lugares que não existem, como a cidade perdida de Carcosa, e a temer uma entidade cósmica vestida de trapos, o tal Rei Amarelo. Vestida de trapos? O aspecto mais fascinante e obscuro fora das páginas é como esse livro se comportou como um vírus literário na vida real. Chambers era, na verdade, um escritor de romances água com açúcar. Esse livro de terror foi um ponto totalmente fora da curva na sua carreira. Legal, no entanto, a ideia dele foi tão poderosa tentou e deu certo. Às vezes que você tem que fazer é se arriscar, né? Pra você ter ideia, Howard Lovecraft leu o livro. Bro, eu sabia, cara. Eu senti a vibe, cara. Putz, caramba. Ficou fascinado e incorporou o Rei Amarelo e o monstro Halster em seus próprios mitos de Cthulhu. Caramba! Pô, talvez tenha sido por aí que eu tenha ouvido esse nome, então é uma possibilidade. Pois, a série True Detective trouxe o conceito de volta para a cultura pop moderna. O verdadeiro mistério que Chambers criou não é sobre fantasmas. Mas mó da hora, cara. Esse eu leria muito, sabe? Esse eu tenho que ler um dia. Ele sugere que a arte pode ser tão bela e tão pura que se torna destrutiva. Adoro esse conceito de monstros que destroem a mente, a sanidade dos protagonistas. Eu adoro esse conceito. É de fato uma benção. Ao terminar de ler sobre esse livro, fica a pergunta: se a peça existisse no mundo real e estivesse na sua frente agora, você teria coragem de abrir? Eu tô de boa. A ignorância é uma benção, como ele falou, cara. Eu tô de boa aqui, ó. Eu tô tranquilo, meu amigo. Eu tô tranquilo. Mas e a curiosidade, né? Não sei. Não sei se vale. Não vale, não vale. Você vai ficar doido, né? Mas, pô, o que será que tem, né? Pô, são só palavras também.
O que me garante que aquilo ali é realidade? The Story of a Nun, a história de uma freira. Imagine que seus amigos criem um perfil falso na internet só pra te enganar e fazer você voltar a sair com ele. Agora imagina que essa trollagem aconteceu no século XVIII e foi feita através de cartas manuscritas. E acabou criando um dos livros mais polêmicos da história. Essa é a origem bizarra de A Religiosa, La Religieuse, de Denis Diderot. Tá. Tudo começou porque o Marquês de Croismer, um amigo querido de Diderot, decidiu se mudar de Paris para o campo e se isolar. Diderot e seus colegas, sentindo falta do amigo e com um senso de vão forjar as cartas para que ele volte para a cidade, bem né? questionável, bolaram um plano para trazê-lo de volta. Eles sabiam que o Marquês era um homem de coração mole, então começaram a escrever cartas falsas, fingindo ser uma tal de Suzanne Simonin. Segundo as cartas, ela era uma freira jovem e desesperada, que estava presa em um convento contra sua vontade e precisava de um protetor para ajudá-la a fugir legalmente. O Marquês caiu direitinho e ele ficou comovido com o sofrimento da Mas os caras filha. não podiam ter inventado, sei lá, outra história, né? Tinha que botar mulher E no meio, começou né? a trocar correspondências, oferecendo ajuda. Assim, porque o cara vai chegar e vai se decepcionar. Eu tô dizendo isso que eles podem ter inventado uma história, sei lá, você precisava fazer um negócio aqui, não sei, sabe? Até mesmo moradia para ela. A brincadeira foi longe demais. Diderot escrevia as cartas de Suzanne com tanta emoção que ele mesmo começou a se envolver na história que ele próprio inventou. Quando perceberam que não podiam sustentar a mentira para sempre, os amigos decidiram matar a freira nas cartas, enviando uma mensagem. Caramba, muito louco. Dizendo que ela havia falecido devido aos maus tratos, deixando o Marquês devastado. Diderot, no entanto, percebeu que tinha em mãos um material poderoso. Ele pegou a essência daquela mentira e transformou em um romance epistolar, escrito em formato de cartas ou memórias. No livro, onde a freira de fato existe, Via né? Crucis de Suzanne. Via Crucis ou Via Sacra é o caminho da cruz em latim. Mas Tem uma muito devoção interessante o cristã que conceito. revive o trajeto de Você Jesus então, né? Porque uma história sacana pra caramba, né? Se o cara descobriu depois que o livro saiu. carregando a cruz do pretório de Pilatos ao Calvário. Bom, e voltando ao livro, a Suzanne é uma garota que, por ser filha ilegítima e sem dinheiro, para um dote de casamento, ela acaba sendo forçada pela família a entrar para a vida religiosa. Ela não tem vocação, apenas medo. A história é um mergulho na solidão e no abuso. Gosto desses tipos de histórias de freira também, Convento, sinceramente. ao tentar renunciar, tem muitos aí que são bem, né, mas seus eu votos, gosto da ideia. Suzanne é tratada como uma traidora e é isolada, humilhada e levada à beira da loucura pelas outras irmãs. Mas é na segunda parte do livro que se torna ainda mais perturbadora e à frente do seu tempo. Suzanne é transferida para outro convento, onde a madre superiora não é cruel, mas sim obsessiva. A superiora se apaixona por Suzanne e descreve de forma sufocante o caramba, cara, pô, isso daí não, acho que não pode, né? Os avanços físicos e emocionais. Mas é óbvio aqui, pelo amor de Deus, é de sua líder religiosa. E a gente sabe qual vai ser o final dessa história, né? A realidade na ficção, a religiosa, é uma... Não, mas será que vão tirar a vida dela? É difícil. Você sente a claustrofobia das células e o Mas fico curioso assistir o filme, né, cara? Dá pra gente ver um dia aí. Não sei se tem cenas que não pode se ver, né? E o que torna tudo isso mais estranho é lembrar da origem... que era tudo uma mentira, né? O livro é uma das maiores denúncias já feitas contra a prática de forçar mulheres a entrarem em conventos. É uma obra que defende a liberdade individual. Tá tudo mentira, mas só não é uma obra que defende a mentira, né? Porque isso que foi, né, cara? Tipo assim, é uma grande mentira, né? De uma manipulação emocional fria feita contra um amigo. O Marquês chorou por uma mulher que nunca existiu, mas a dor que Diderot descreveu era a realidade silenciosa de muitas mulheres reais. É um ponto, vai. Mas é mó caô que o cara fez pra poder justificar, né? Tipo assim, não, foi só pela arte, né, cara? Mas é bem interessante, não dá pra negar. Parece bastante interessante. Vamos ver o que tá por último. In the Realms of Unreal, nos reinos do irreal. Que é o que ele falou pra gente esperar, que ia ser muito interessante. Eu tô curioso pra pensar aqui, ó, livro de 15 mil páginas, imagino que seja isso, né? Esse caso é um dos mais intrigantes que eu já vi na internet, então preste atenção. Eu sei do que ele tá falando, é o livro, cara. Eu sei porque eu vi eu assisti um react de uma pessoa, eu não lembro quem, reagindo a um vídeo do Semideus,
citava esse caso, eu não lembro que vídeo que é, eu acho que é o iceberg de pessoas misteriosas, cara, mas que é um zelador, né, que escreveu esse livro gigantesco, Imagina né? um homem que viveu sua vida como um fantasma. Ele era um Caramba, que zelador de legal. um hospital em Chicago. Um senhorzinho curvado, silencioso e solitário. O nome dele era Henry Darger. Ele viveu e morreu sem amigos, sem família e E aparentemente sem fama, história. né? Sem Mas, fama e sem... quando ele sem faleceu reconhecimento, em né? 1973, aos 81 anos, algo inimaginável aconteceu. Como Henry não tinha outras pessoas conhecidas, o próprio dono do imóvel entrou para limpar o seu pequeno apartamento alugado. Lá, ele encontrou o que parecia ser apenas uma montanha de lixo. Pilhas de jornais velhos, barbantes e revistas. Lá, ele encontrou um dos maiores mistérios da arte moderna. Henry, na Bem verdade, não interessante estava a apenas arte, né? acumulando tralha. Durante 60 anos, em segredo absoluto, ele escreveu e ilustrou uma obra monumental chamada Nos Reinos do Irreal. Não estamos falando de um simples Parece uma aventura bem surrealista, né, cara? Eu nunca tinha reparado isso, mas até a arte lembra muito aquelas artes de LSD dos Beatles, né, cara? E cadernos. ainda mais pra época, né, 70 e O poucos. manuscrito encontrado tinha impressionantes 15.145 páginas. A história era uma saga de E fantasia. é bem esse conceito, essas paradas de envolvendo essas entorpecentes da época, sempre gostavam de. Bom, não sei se é o caso aqui, né? Mas tá aparecendo bastante pela ideia pela arte da parada. Mas elas tinham esse propósito de sempre serem obras gigantescas. Tô lembrando agora do Duna de Jodorowsky também, né, cara? Que seria uma aventura, um filme de 10 horas, né? Os caras gostavam de fazer esse tipo de coisa gigantesca, né? E Épica sobre uma filosófica, né? guerra em um planeta imaginário. De um lado, o Império Maligno de Glendelinia, governado por adultos escravizadores. Do outro, as heroínas da resistência, as Vivian Girls, 7 princesas crianças que lideravam uma rebelião sangrenta pela liberdade. Ao folhear, É algo bem interessante, assim, não é um livro, sei lá, um livro aleatório, sei lá, um personagem, sabe, uma coisa genérica. Não, é uma parada bastante única, né? centenas de ilustrações gigantescas feitas com aquarela e colagens recortadas de revistas infantis da época, a beleza inicial rapidamente dá lugar ao choque. As cenas de batalha são extremamente gráficas. Eita. Henry desenhou com detalhes minuciosos. Achei mais maneiro ainda. É uma mistura perturbadora Achei mais maneiro ainda por saber que ele vai longe nessa história, cara. de inocência Mas é duro que a obra é claramente longa até demais, né? Eu nem sei se ela tem algum tipo de publicação, né? violência extrema. E há um mistério visual que confunde os especialistas até hoje. Em muitas ilustrações, as meninas, embora tenham rostos e vestidos femininos, possuem órgãos genitais masculinos. Ninguém É sabe explicar o verdade, porquê. né? Será que mas são seres meio alienígenas, pelo visto, Henry, né? Como ele tendo falou. Né? vivido uma vida de isolamento total, simplesmente não conhecia a anatomia feminina? Ou haveria Caramba, não é possível. Isso aí é ali loucura, algum né? simbolismo O cara era. Tudo bem que ele. ou religioso que só fazia sentido na cabeça dele? Bom, Não sei, mas talvez seja só algo. Uma ideia. Eu acho bastante interessante a ideia, na verdade. Que você fazer personagens que são de outro planeta e eles são. Tipo assim, eles têm aparência feminina. Eu A gente acho um nunca vai conceito saber. interessante. São fanboys. Bom, pessoal, agora na edição do vídeo eu acabei pesquisando um pouco mais a respeito das obras do Henry e eu percebi que nas telas que ele desenhou, na verdade, ele aparenta ter um conhecimento de anatomia humana muito bem desenvolvido para simplesmente não conhecer a genitália feminina. É uma Vocês escolha ouviram agora que artística, eu né? falei que ele fez vários Possível, né, quadros cara? bem gráficos e tudo mais, e chega a ser assombrosa a quantidade de detalhes que ele conseguiu incluir com exatidão da anatomia humana. Então, assim, essa teoria eu acho que não faz tanto Não, sentido. claro que Realmente tem alguma coisa aí que ele quis dizer com essa escolha artística. Bastante interessante. Mas gostaria de saber mais aprofundado nessa história, cara. Um dia eu vou fazer Para uma tentar pesquisa entender, maior. precisamos olhar para quem foi Henry. Sua infância foi marcada por traumas pesados. Ele cresceu em um asilo para crianças com deficiência mental, um lugar famoso por absurdos e negligência. Onde vão ter adultos contra crianças. De né? onde ele fugiu quando era jovem. A solidão dele era tão profunda que ele mantinha um outro tipo de diário. Durante 10 anos, ele escreveu o Weather Report, relatório do tempo. Todos os dias ele anotava se fazia sol, chuva ou vento, mas em milhares de dias, ele nunca escreveu uma única linha sobre o que ele sentia, o que pensava ou se estava triste. Ele registrava um mundo lá fora, mas trancava o mundo de dentro. Henry Darger é hoje o rei da chamada arte marginal,
a outsider art, feita por pessoas fora do círculo cultural, muitas vezes com transtornos mentais. Interessante, né? Ele criou um universo inteiro com geografia, política e guerras, sem nunca ter a intenção de mostrar isso pra ninguém. Sua história Isso é muito louca, né? Tipo assim, graças a Deus o cara lá que foi limpar a casa dele guardou, preservou isso e não jogou fora, né? Isso é muito louco pensar de como essas coisas são frágeis, né? nos deixa com uma sensação estranha, a de que o senhorzinho quieto da vizinhança pode estar Tem até travando um batalhas gaúcho. interplanetárias dentro de sua própria sala de estar e nós nunca saberemos. Quantos gênios a gente não tem aí que nunca vão ter reconhecimento, né, cara? Ó, eu tô falando isso também, eu não sei qual que é o nível de qualidade da obra, né? Mas parece muito interessante. Bom, pessoal, esse foi o iceberg que eu preparei Ok, pra muito vocês. bom, cara. Gostei demais. Acho que foi muito interessante. Espero que vocês tenham gostado aí, tanto quanto eu, gente. Peço desculpas aqui a vocês e ao mano aí do canal. Vocês viram que eu tava piscando bastante aí. Confesso que já é quase 2 da manhã, então os meus olhos já não estão se controlando tanto, mas podem ficar tranquilo que eu prestei atenção bastante aí no vídeo e curti demais aí, cara. Foi muito maneiro mesmo. Espero que você poste mais vídeos, meu amigo. Deixa nos comentários qual desses livros vocês leriam e quais vocês acham que não vale a pena isso, obviamente, tá bom? Sério, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todos os dias, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.